Bom, nós já falamos um pouquinho sobre perímetro, vimos como é que se calcula o perímetro de algumas figuras planas. Agora vamos falar um pouquinho sobre área. Calcular área não é um negócio muito simples não, tá? Nós vamos calcular aqui apenas áreas do quadrado, do retângulo e do triângulo. Se você for calcular a área de um pentágono, por exemplo, é muito mais difícil. A área do círculo é muito mais difícil. Isso só é estudado lá pelo 9º ano. Aqui, a nível de 6º ano, nós vamos estudar as áreas só dessas figuras. Triângulo, quadrado e retângulo. A área do quadrado é fácil. É o lado ao quadrado. Então você pega o valor do lado e eleva ao quadrado. Por exemplo, se você tiver um quadrado de área de lado 10, a área dele vale 100, que é 10 vezes 10. A área do retângulo também é fácil. É só você multiplicar os dois lados. Os lados diferentes, né? Então a área do triângulo de lados O. Então a área do retângulo de lados A e B é A vezes B. Vamos fazer um probleminha aqui. Calcule a área de um quadrado de lado 6 metros, e de um retângulo de lados 5 metros e 8 metros. Então, quadrado de lado 6 metros. Então, é lado ao quadrado. Então, você vai fazer 6 metros elevado ao quadrado. Vai dar 36 metros quadrados. A área de um retângulo de lados 5 metros e 8 metros. É só você multiplicar. Largura vezes comprimento. Então isso aqui vai dar 5 vezes 8, 40 metros quadrados. Tem muitos problemas que envolvem o cálculo da metade de uma área. Você tem que calcular uma área e você não está conseguindo, mas aí você observa que aquela área, digamos que ela seja metade de uma outra área. Por exemplo, essa área aqui, dessa parte escura, observe que essa parte escura é exatamente a metade desse quadrado. Então essa área aqui é metade da área do quadrado. Então isso aqui vai dar A2 sobre 2. A área dessa parte escura é A2 sobre 2. Aqui, eu tenho aqui um retângulo, eu tracei aqui uma diagonal e eu quero a área dessa parte escura. Essa parte escura é exatamente a metade da área do retângulo, porque esse lado é igual a esse lado, né? Essa parte é igual a essa parte aqui. É a metade. Esses dois triângulos retângulos aqui são iguais. Então, a área dessa parte que está, desse triângulo que está cinza aqui, é AB sobre 2. Então, é a área total, aí você pega a metade. A área desse triângulo e a área desse triângulo aqui. Vamos pensar um pouquinho. Concorda que essa área aqui é metade da área do quadrado? É só você ver isso aqui, ó. Esse lado é igual a esse. Quer dizer, essa área é igual a essa. E essa área é igual a essa. Então, essa parte cinza, ele tem essas partes brancas aqui que são iguais. Na verdade, então, esse quadrado ficou dividido em duas regiões, a região cinza e a região branca. E a região branca e a região cinza são iguais, têm a mesma área. Então, a área desse triângulo cinza aqui é A2 sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. Se a gente traçar aqui uma paralela a esses lados, a gente vai ver que essa área é igual a essa. E a gente vai ver também que essa área é igual a essa. Então, essa parte cinza, ela é igualzinha à parte branca, tem a mesma área. Então, essa área que está em cinza, ela vale a metade da área do retângulo. A vezes B sobre 2. Com isso aqui, a gente já pode deduzir qual é a fórmula da área do triângulo. Olha só. Digamos que sejam dadas essas duas informações, a base e a altura. Então observe que esse triângulo, ele é exatamente a metade da área desse retângulo. Porque esse pedacinho é igual a esse, e porque esse pedacinho aqui é igual a esse. Então a parte cinza é igual à parte branca, tem a mesma área. Então essa área do triângulo que eu estou querendo saber, vale a metade da área do retângulo. Quanto é a área do retângulo? Lado vezes lado. B vezes H. Aí você pega a metade. Então, isso aqui é a fórmula da área do triângulo. A área do triângulo, a gente representa por S, S de superfície, né? Vale base vezes altura
sobre 2. Então, se você sabe uma base, sabe uma altura de um triângulo, você pode calcular a área dele. Ah, eu esqueci de falar o que é altura, né? A altura é um segmento que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Aqui, ó, 90 graus, tá vendo? Então, base vezes altura sobre 2. Se a gente tiver aqui um triângulo retângulo, olha só o que vai acontecer. A área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? É. Se você tiver aqui essa base, quem é que vai ser a altura? A altura é um segmento que vai de um vértice, desce até o lado oposto e é perpendicular. Então esse lado C, ele além de ser lado, ele também é altura, ele coincide, né? Ele é lado e altura ao mesmo tempo. Então a área desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, é B vezes C sobre 2. Ou seja, você multiplica os lados perpendiculares e divide o resultado por 2. Você também pode ver isso observando que o triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo, né? E a área desse retângulo é lado vezes lado. A área do retângulo é isso, lado vezes lado, e aí você divide por 2 para pegar metade, olha, é a mesma coisa. Então a área do triângulo retângulo é lado vezes lado sobre 2. E esses lados que você pega são esses lados aqui que formam 90 graus, são os lados perpendiculares do triângulo retângulo. Isso aqui é um tópico interessante que eu já vi várias vezes cair em prova, tá? Já vi cair no colégio militar algumas vezes, na Olimpíada de Matemática também. Se chama razão entre áreas. É o seguinte: você tem um quadrado aqui, com lado 10. Aí você faz esse quadrado ficar 2 vezes maior. Ou seja, o lado dele, que antes era 10, passou a ser 20, tá? Então o lado dobrou. O que vai acontecer com a área dele? Vai dobrar também? E o perímetro vai dobrar? Olha o que acontece. Esse quadrado inicial, ele tinha um perímetro igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. E a área dele era 100, porque é 10 vezes 10. Então esse quadrado ele tinha perímetro 40 e área 100. Agora esse outro quadrado aqui, o que eu fiz? Eu dobrei o lado desse. Então ele ficou 20, 20, 20, 20. Qual é o novo perímetro agora? 20 mais 20 mais 20 mais 20. O perímetro agora vale 80. E a área dele é 20 vezes 20. A área dele é 400. Então olha só, comparando a área e o perímetro desse quadrado com desse quadrado, olha só, o perímetro é o dobro. Claro, você dobra o lado, automaticamente você dobra o perímetro. Agora, um resultado inesperado para quem vê pela primeira vez é porque a área não fica o dobro, a área fica 4 vezes maior. Quando você dobra o lado, a área não dobra, a área fica 4 vezes maior. Se você triplica um lado, a área vai ficar 9 vezes maior. Se você multiplica um lado por 10, a área vai ficar 100 vezes maior. O que acontece com a área é o quadrado do que aconteceu com o lado. Olha outro exemplo aqui. Eu tenho um triângulo de lados 3 e 4. Aí o outro lado é 5, tá? Quanto é que vale o perímetro dele? 3 mais 4 mais 5, 12. O perímetro vale 12 e a área vale 6. Ó. 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. Então esse aqui ele tem perímetro 12 e área 6. Vamos fazer um triângulo agora 2 vezes maior. Esse aqui é 6, esse aqui é 8, esse aqui é 10. Dobrou tudo. Aí eu esqueci de falar que esse triângulo é retângulo, tá? Isso é um triângulo retângulo. 6, 8 e 10. Então o que aconteceu com o perímetro? O perímetro novo agora vai ser 6 mais 10, 16. 16 mais 8, 24. O perímetro vale 24. O perímetro era 12, virou 24, dobrou. Então quando você dobra o lado, ou seja, quando você dobra os lados todos, o perímetro dobra. E a área? A área valia 6. A área agora vai valer quanto? 6 vezes 8 sobre 2. A área vai ser 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24. A área virou 24. Então a área antes era 6, virou 24. A área ficou 4 vezes maior. Então você dobrou a medida do lado, a área não ficou o dobro, ficou 4 vezes maior. O que acontece com a área de uma figura geométrica é o quadrado do que acontece com seus lados. Tá? Presta atenção que isso aqui cai em prova mesmo. Outra coisa interessante aqui, que ainda tem a ver com razão sobre áreas, tá? Eu tenho aqui um triângulo ABC
e eu peguei aqui esse ponto M, que é a metade de AB, é o ponto médio, ok? E eu peguei esse ponto N, que é o ponto médio de AC. Então, esse AM, na verdade, é metade desse lado AB. E o AN é a metade do lado BC. Digamos que esse triângulo grande aí, ABC, tem a área S. É a área do triângulo ABC. Quanto vai ser a área do triângulo AMN? Vai ser a metade? Não vai ser a metade, não. Vai ser a quarta parte. Olha só. Vou pegar esse pontinho aqui, que eu vou chamar de P, que é o ponto médio de BC, e aí eu vou ligar aqui. Quando você faz isso, você vai ficar com 4 triângulos iguaizinhos. Esse triângulo é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse, só que esse está de cabeça para baixo, que é igualzinho a esse. Então, são 4 areazinhas iguais. Então, a área de cada um deles é a área do triângulo grande dividido por 4. Tá? Então, quando você pega um pedaço desse, da área, metade, a razão entre as áreas vai ser de 1/4. Vamos fazer aqui um probleminha que está na página 481. Ele pede para calcular a área dessa figura aqui. Caramba, que figura bonita. Olha só. Essa linha aqui, se você continuar traçando ela, ela vai passar exatamente em cima dessa linha. Sabe por quê? Sabe por que vai passar? Porque aqui é 2, aqui é 2. Aqui está faltando uma coisa. Isso normalmente, nos enunciados dos problemas, eles esquecem de falar, mas tem que falar. Os ângulos todos aqui são ângulos retos. Não basta dar a medida, tem que falar. Isso aqui é um ângulo reto, reto, reto. Todo ângulo aí é reto, tá? Então é o seguinte, como esse pedaço é igualzinho a esse, significa que essa linha, ao ser prolongada, ela vai passar aqui. Passa exatamente aqui. Então eu vou prolongar mais até ficar aqui. Pronto. Então aqui ficou 2, aqui ficou 2, aqui ficou 4. Aqui ficou 2 e aqui ficou 5. É um retângulo, né? E aqui? Ora, se aqui é 2, aqui é 2 também. 2, 2. Então, ao prolongar esse segmento aqui, eu fiquei com exatamente 3 retângulos. Esse retângulo, esse retângulo e esse retângulo. Quer dizer, isso aqui não é nem retângulo, isso aqui é um quadrado, né? Mas quadrado é um tipo de retângulo. Então, para saber a área toda, é só somar as 3 áreas desses 3 retângulos aí. Esse aqui que está em vermelho, a área dele é 2 ao quadrado, 4. Esse outro que está verde, a área dele é 2 vezes 4, que vai dar 8. E a área desse que está em laranja, a área dele é 2 vezes 5, que vai dar 10. Então essa área total, quanto é que deu? 22 metros quadrados. Olha, esse outro aqui dá para fazer assim também, sabe? Isso é mais difícil. Tem um problema aqui, eu sei que isso aqui vale 10, eu sei que isso aqui vale 9... Eu sei que aqui vale 6, aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale 5, mas eu não sei quanto é que vale esse pedaço aqui. O problema não falou quanto é que vale esse pedaço, nem falou quanto é que vale essa região aqui, essa distância, nem falou quanto é que vale isso. Então eu vou ter que resolver esse problema de outro jeito. Observe o seguinte. Isso aqui é a continuação disso. Isso aqui é a continuação disso. Na verdade, o problema tinha que ter falado isso, tá? Sem falar não dá pra fazer assim. É porque quem fez o problema esqueceu de colocar essa informação. No caso, eu esqueci de dar essa informação, tá? Isso aqui é continuação disso. Ah, mas é óbvio que dá pra ver pela figura. Não é assim. A figura, uma coisa é parecer, outra coisa é ser dito, tá? Em geometria, você só pode confiar no que é dito no problema. Pode ser que esse aqui esteja 1 milímetro acima daquele outro, aí não vale. Tá? Mas considere que é. Então, eu vou calcular essa área toda dessa figura da seguinte forma. Eu vou pegar a área desse retângulo grandão. Quanto é a área desse retângulo grandão? É 9 vezes 10.
Dá 90 metros quadrados, tá? E agora adivinha, eu vou subtrair a área desse retângulozinho aqui e vou subtrair a área desse retângulozinho aqui. Vai sobrar só essa parte. Então, nós temos aqui a área desse retângulozinho, é 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18 metros quadrados. E a área daquele outro retângulozinho aqui é 5 vezes 2. 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10 metros quadrados. Então a área da figura que está sendo pedida vai ser 90 metros quadrados menos 18 menos 10. 90 menos 18 são 72, 72 menos 10, 62 metros quadrados. Tá bom? Assim, inclusive, deu menos trabalho. Até se a gente soubesse essas medidas aqui, seria mais trabalhoso do que fazer desse jeito. Tem muitos problemas de área que são feitos por subtração. Tenta ver se você tem uma figura maior e de onde você pode subtrair a figura menor e ficar com aquilo que o problema está dando. Isso é muito comum